Bom dia, bom dia, bom dia, meus caríssimos alunos da Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney. Professor Rick Dark aqui, disciplina de língua portuguesa. Iremos começar nossa aula 2 com o tema variação linguísticas. Quero ressaltar para vocês, fazer observação, que a atividade que foi passada na nossa primeira aula, na terça-feira, eu irei estar recebendo ela hoje, né? Portanto, não esqueçam de entregá-las. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razões das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Idade, gênero, grupo social, profissão, nível de escolaridade e região são fatores da variação linguística. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais, etc., a língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas. A língua está sempre em mudança e em renovação. Novas palavras surgem a todo momento e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Para evitar que cada um use a língua da sua maneira, temos a norma padrão, que é uma referência, uma espécie de modelo ou lei que normatiza o uso da língua falada e escrita. É aquela regra, pessoal, que o pessoal fala, é falar o português correto, é a norma padrão. As variedades do português que mais se aproxima da norma padrão são prestigiadas socialmente. São as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade ou por pessoas de baixa renda são menos prestigiadas. E por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceitos. É aquela questão. A norma culta, né? Ela é uma linguagem que os mais escolarizados, portanto, quem tem um acesso à educação mais estruturada, ele dispõe dessa norma culta, né? Em detrimento das pessoas menos escolarizadas, com menor poder aquisitivo, como não tem acesso a essa normatização da língua, eles tendem a falar o português errôneo, como o pessoal diz, português errado, né? Então, por isso eles sofrem preconceitos sociais e linguísticos. Preconceito linguístico. Do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta do que outra. Pessoas de baixa escolaridade ou vindas do interior ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquelas prestigiadas socialmente. Você deve ficar atento para perceber qual variedade linguística é a mais adequada à situação. Fatores da variação linguística: diferenças de lugar ou região. As diferenças geográficas têm relação com variações da língua. As diferenças podem ser de som, no caso pronúncia, vocabulário, construções frasais. Aqui ao lado temos o exemplo do pão, né? Percebemos aqui que esse pão ele tem o nome que varia de região para região. Por exemplo, carequinha, lá na região do norte. Carcaça ou cacete é no Portugal. Cacetinha no Rio Grande do Sul. Carioquinha no Ceará. Pão aguado no interior do Nordeste. Pão de sal é no Rio de Janeiro. Fatores da variação linguística, escolaridade e classe social. Aí temos aqui. Hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando. Georgina, nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu só acordo às 9. 529 mil alunos tiraram zero na redação do Enem. Não passei.
Percebam aqui nesses dois quadros, nessas duas charges, né? A forma da comunicação, né? Tem um aqui que fala, dois aqui estão falando da forma culta da língua, e aqui a empregada e o que está ali com um balão verde, eles já utilizam a forma que não é a forma padrão da língua, né? Temos as diferenças históricas. Temos aqui a carta de Perofaz de Caminha, no século XVI. De ponta a ponta é tudo praia, muito chão, muito formosa nela até agora. Não podemos saber que haja ouro, nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muito ínfimas. E em tal maneira é graciosa, querendo aproveitar, dar-se-á que querendo aproveitar nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que ela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Temos aqui os fatores da variação linguística, oralidade escrita. Na língua oral são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e uso de expressões de apoio. Né? Tá ligado? Entendeu? Tá certo? Já a língua escrita é mais monitorada, pois temos condições de escolher as palavras, de corrigir o texto e melhorá-lo até transmitir exatamente o que desejamos. Com o uso da internet, as fronteiras entre o oral e o escrito têm se enfraquecido. Aí temos aqui o exemplo. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade? Formalidade e informalidade. Às vezes, mesmo sem perceber, falamos em determinadas situações de modo diferente do habitual. Quando falamos em público ou quando conversamos com pessoas mais instruídas do que nós, ou com pessoas que ocupam cargos ou posições elevadas, monitoramos mais o que dizemos, evitando gírias, expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstram intimidade com o interlocutor. Assim, a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando falamos com amigos, por exemplo, a língua apresenta menor monitoramento. Dizemos que a língua é informal. Gírias. Determinados grupos sociais usam certas palavras e expressões que são próprias do grupo. Algumas gírias surgem e desaparecem, mas outras podem acabar sendo usadas por vários grupos sociais, chegando a fazer parte da língua de toda a sociedade e, consequentemente, passam a integrar os dicionários. Aqui temos uma atividade para os senhores responderem ela, para entregarem ela na segunda-feira, viu? Segunda-feira eu recebo a atividade. A primeira questão observe as imagens, a imagem abaixo retirada do Facebook e responda as perguntas a seguir, né? Aqui, no caso, você vai responder essas perguntas de acordo com a imagem aqui. A segunda tem um texto para vocês lerem e responder as questões a seguir. A terceira questão, temos a letra de uma música para vocês poderem responder a questão. A quarta questão, que variedade linguística, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? Aí temos aqui, nessa questão vocês vão dizer se usamos a linguagem culta, culta é a linguagem padrão, ou a coloquial, que é a linguagem não padrão, a linguagem informal, aquela que você usa no dia a dia. Aqui temos um print de uma tela de Facebook e vocês vão utilizá-las para responder as perguntas que estão aqui do lado. Aqui temos a imagem de uma oficina, de um anúncio, aliás, e vocês vão utilizar para responder essas perguntas do lado. A sétima questão, da mesma forma.
E só. Então, eu recebo a atividade na segunda-feira. Logo mais estarei fazendo uma live com os senhores para a gente explicar melhor o assunto, tirar dúvidas, né? Que porventura venha a surgir. No mais, estou aqui no PV à disposição dos senhores. Bom dia e bons estudos.